A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 3. O pecado original. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Aqui neste canal a gente tenta mostrar que é possível uma convivência harmoniosa entre ciência e religião. Na verdade a gente tenta separar cada uma em seu devido lugar e mostrar, pelo menos, o que realmente está escrito na Bíblia. Episódio de hoje, Gênesis capítulo 3, o pecado original. Nosso programa de estudos de hoje: o acordo, animais falantes, um só na verdade, desobediência, os castigos, alguns detalhes e uma coincidência entre a cultura grega e a cultura hebraica. Vamos falar primeiro do acordo. Então vamos lembrar que inicialmente Deus fez um acordo com o homem. Ele estabeleceu uma aliança que não tinha a ver com circuncisão, dízimo, cumprir 10 ou 613 mandamentos, não. Deus, em Gênesis 2, 16 e 17, disse: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O original hebraico, tamut, morrerás. Bem, o homem e a mulher, eles viviam em um estado de inocência, segundo Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então não tinha nenhum problema em andar sem roupa, andar pelado. Isso não era constrangedor. E aí entra a serpente na história. Em Gênesis 3:1 está escrito: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente aqui ela faz uma pergunta para a mulher. Então Deus disse isso aqui mesmo? Então nós temos aqui a serpente, Verá Nashash, Raim, Arum. E a serpente, ela era um ser astuto. Aí você pode falar: uma cobra falante? É sério isso? Uma cobra que fala? Bem, temos que dar um alerta aqui de mitologia. Então, conforme nós falamos desde o início, a gente tem que tentar entender para quem isso foi escrito, e qual é o objetivo. Então, nas mitologias é comum que animais falem com humanos. Às vezes, divindades assumem formas de animais em várias histórias mitológicas. Fato é que não há evidências de que algum ancestral das serpentes, que é uma subordem dos répteis escamados, tenha a capacidade de articular palavras como os humanos. Nossa hipótese é a seguinte: a serpente pode ser uma metáfora para outra pessoa. Ela foi usada para representar alguém com más intenções. A dúvida é, neste caso, qual era o problema de dizer quem era a pessoa? Bem, seguindo aqui na história, a mulher ela se lembra das instruções que recebeu. Então, em Gênesis 3, versículos 2 a 3, está escrito: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Temutum pen, para que não morrais. Então, a mulher, ela se lembra do acordo que foi feito. Então, ela responde à serpente: Deus disse que a gente não comer dessa árvore, porque senão a gente morre. E aí a serpente, ela simplesmente fala que Deus mentiu. Em Gênesis 3, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Que Loim Yodei Tovara, como Deus, sabedores de bem e mal. Então a serpente fala: vocês foram enganados. Vocês foram enganados. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele. Aí vocês vão saber o que é o bem, o que é o mal.
Na verdade, eles não sabiam nesse momento o que era o mal. Né? Então, olha, tá vendo? Ele não quer que vocês saibam o que é o mal, como se fosse alguma coisa boa. Né? Ó, ele está enganando vocês. Né? Então a serpente começa a tentar ludibriar a mulher. Então essa que seria a primeira fake news, né, registrada aqui, segundo, né, a tradição hebraica. Então, em Gênesis 3:6, está escrito: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós temos uma ilustração aqui de Juliano Henning, né, trazendo a Eva dizendo: Olha, Adão, a serpente disse que se comermos da maçã, ficaremos iguais a Deus. Né? E aí, nesse caso aqui da Shard, né, o Adão fala: Eva, isso está com cara de fake news. Infelizmente, na realidade da história, esse questionamento não acontece. Né? O homem simplesmente come. Né? Então, a mulher aqui nessa história, ela acredita no que a serpente diz e simplesmente, né, desobedece a Deus. Então aqui é interessante aqui, né? Então a serpente fala: não, pode comer. E a partir do momento que a serpente fala pode comer, aí a mulher considera: então é bom. Só porque a serpente fala. E aí o que aconteceu? Aí o ser humano começou a ver o mal. Então na verdade eles tinham conhecimento do bem. O que eles não tinham conhecimento era do mal. Né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso está em Gênesis 3, versículo 7. Então, a palavra no original hebraico, né, eirumim, desnudos, eles estavam sem roupa. Né? Então, eles não sabiam que estavam nus até aquele momento. De repente, ao comer do fruto, eles adquirem esse conhecimento de que eles estavam nus, o que é alguma coisa estranha. Né? Então, nossa, nós estamos nus. Né? Isso não é bom. Né? E aí o que eles fazem? Eles cosem folhas de figueira. O que cozer é costurar. Então a pergunta é: onde é que eles arrumaram carretel, linha, né, para poder fazer isso? Mas de alguma forma eles conseguiram fazer, né, aventais de folhas de figueira. Né? Figueira, que está no hebraico original, T-E-N-A. É uma coisa estranha. Né? Por que eles, de repente, né, adquiriram uma consciência de problema de ver um ao outro sem roupa, se até aquele momento estava tudo bem. Né? Então, assim, o que aconteceu de fato é que os humanos passaram a sentir vergonha. O primeiro efeito, né, do fruto. Então, o fruto tinha como efeitos colaterais, né, produzir vergonha. E aí aconteceu, em Gênesis 3:8, né, Deus aparece. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, Deus sempre, segundo se entende aqui, está por ali. Só que nesse dia, então, Adão e a sua mulher se escondem. Né? E agora, eles se escondem por quê? Eles se escondem pela vergonha de estarem nus ou de terem desobedecido. Então, assim como um ao outro já tinham se visto, não fazia sentido se esconderem um do outro, também não fazia sentido se esconder de Deus, porque ele já os tinha visto. Na verdade, ele os tinha criado. Então, ele já os havia visto nus. Né? Qual que era a vergonha aqui? A vergonha de estar nu ou a vergonha da desobediência? Então, um medo um pouco sem sentido. Né? Em Gênesis 3, versículos 9 a 10, está escrito: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? Que, na verdade, Deus sabia onde ele estava, né? Porque ele tem onisciência. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim. Isso é Adão falando, né? E temi porque estava nu e escondi-me. Aí fazemos uma nova questão. Adão disse que estava com medo. Né? Quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo. Teve medo porque estava nu. Mas ele teve medo porque realmente ele tinha medo de ser visto nu ou de ser castigado. Então a casa caiu na hora que Adão falou isso. Né? Porque em Gênesis 3:11 está escrito: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então aqui Deus fala: peraí,
como é que você sabe que você está nu? Né? Quem te disse isso? Né? Quem que te mostrou isso aí? Aí então, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Né? Que ele sabia que se Adão, né, estava tendo a consciência de estar nu, né, só podia ter comido do fruto. Nesse momento, o que poderia ter acontecido? Né? O Adão poderia ter dito a verdade logo e pedido desculpas. Podia falar, olha, realmente eu comi, te desobedeci, né, me perdoe, me desculpe, né, eu errei. Né? Poderia ter feito isso. Foi o que ele fez? Não. O que ele fez? Ele colocou a culpa na mulher. Em Gênesis 3:2 está escrito, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui ele não só coloca a culpa na mulher, ele coloca a culpa em Deus. Porque ele fala, a mulher que me deste por companheira. Tipo assim, ó, você me deu essa mulher aqui, tá? Então ela me deu o fruto da árvore e eu comi, a culpa é sua. É quase como se fosse isso. Né? Então Adão, ele culpa a mulher e Deus simultaneamente. Né? Então a culpa não é minha, foi ela aqui que fez isso aí, e a culpa é sua também, porque foi você que me deu ela aqui. Né? E a mulher o que faz? Né? A mulher, né, segundo Gênesis 3:13, né, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Né? Realmente, isso aconteceu, a serpente enganou ela, né? E ela comeu. Mas ela podia ter assumido a culpa e pedido desculpas. Ela podia ter falado, olha, a serpente me disse, né, que, né, o Senhor mentiu pra gente, nos enganou, eu acreditei nela, eu errei, me perdoe, a culpa foi minha, mas ela não fez isso. Né? Bem, o que acontece aqui? Né? Aí quando nós vamos para a serpente, aí já não tem nem pergunta, Deus nem pergunta nada para a serpente. O Senhor Deus já fala direto com ela, castigando. Segundo Gênesis 3:14, então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso é uma explicação mítica para o motivo das serpentes não terem patas. Então imagine você estar ali, né, na antiguidade, na Mesopotâmia, as crianças perguntam, né, pai, mãe, por que a serpente não tem pata? E você tem que dar uma resposta. Né? Não tem livro de biologia, não tem enciclopédia britânica impressa e não tem Wikipedia. E o que você faz ali? Né? Nossa, né? Você precisa de alguma justificativa. E está aqui a justificativa. Olha só, a serpente não tem patas, por quê? Porque ela foi lá enganar a mulher, né? Foi ela que fez a mulher e o homem, consequentemente, desobedecerem a Deus. Então ela foi castigada. Então ela tinha patas, mas ela perdeu, porque foi o castigo dela. Né? Então o que é isso? É uma explicação mítica. Né? Então isso aqui fornecia a resposta para pessoas na antiguidade sobre o motivo da serpente não ter patas. Né? Temos hoje outras explicações para isso? Temos. Né? E agora nós podemos retroceder até o momento da antiguidade e falar, nossa, aquelas pessoas eram burras, ignorantes, elas deveriam procurar explicações científicas. Bem, a ciência não estava disponível. Né? E uma coisa que nós temos que reconhecer até hoje, a ciência ainda é elitizada. Bem, então, esse trecho também de Gênesis, né, Gênesis 3:15, Deus coloca uma inimizade, né, entre a mulher e a serpente. As mulheres e serpentes são inimigas eternas, segundo esse trecho de Gênesis, que diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ele está colocando aqui como se fosse um ciclo eterno, né, de inimizade. Né? A serpente, a mulher fere a cabeça da serpente, né? A serpente fere o calcanhar da mulher. Essa inimizade aqui, ela torna a personagem da Salma Hayek, no filme Um Drink no Inferno, algo sem sentido para a mitologia hebraica, né? Que é a Salma Hayek está ali segurando a serpente na boate, né? Não faz sentido isso. Tá? Bem, aí vem o castigo da mulher. A serpente é castigada primeiro, né? Porque ela começou tudo. Então aí agora Deus vem voltando,
né, na sequência ali dos criminosos e vai dando os castigos. Então uma mulher, ele diz em Gênesis 3,16: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Observe que essas coisas que estão aqui são descritas como castigo. Então, o fato de ter filhos não é algo ruim, né? O ruim é ter dor, né? Conceber com dor é o castigo, né? Outro castigo é a questão do domínio da mulher pelo homem. Então, a gente percebe então que o plano de Deus então não era isso, que a mulher fosse dominada, né? Então, isso aqui é um castigo. Segundo o que está escrito aqui, então, esse é um castigo, não é uma coisa boa, é um castigo. E aí vem o castigo do homem, né? Gênesis 6,17, e Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, nós vemos que o homem, anteriormente, ele foi criado, ele tinha o objetivo de trabalhar e cuidar da terra, do jardim. Mas o problema é que agora ele vai sofrer para poder, no seu trabalho. Deus diz em Gênesis 3,18: Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então o que acontece? A terra, até aquele momento, só produzia coisas boas. E a partir dali, ela começa a produzir coisas ruins, né? Então, essa é a explicação, né, hebraica para por que tem coisas ruins no mundo, né? Por que tem coisas que fazem mal, por que tem coisas que machucam, né? Então, essas coisas, elas são o castigo do homem. Deus continua, né, em Gênesis 6,19: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Conforme a gente viu, né, o homem foi formado do pó da terra, não foi da lama do barro, do pó. E aqui, né, o castigo do homem é que ele vai ter que suar, ele vai ter que se esforçar para poder se alimentar, para poder se sustentar. Então não é a questão do trabalho, né, mas a questão do trabalho duro, né, a questão do trabalho sofrido. Esse é o castigo do homem. E aí é nesse momento aqui que finalmente a mulher, né, no capítulo 3, aqui ela recebe um nome. Em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Aí o homem, ele dá um nome para sua mulher. Aí chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Então, na verdade, o original, o hebraico, é Shavá. Então, Shavá é traduzido para nós como Eva. Então, Adam e Shavá. Esses são os originais hebraicos do primeiro homem e da primeira mulher, segundo Gênesis. Gênesis, que no original hebraico, inclusive, não é Gênesis, né? É Bereshit. Aí o que acontece, né? Deus deu roupas para o casal, segundo Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui também é uma coisa estranha, né? Porque ele podia ter dito aos dois que eles não precisavam de roupa, já que eles nunca usaram antes, né? Mas aí, tipo, Deus, agora estão com vergonha mesmo, então vão usar roupa, né? Então eu-se aqui talvez outro castigo, né? Ter que usar roupas mesmo que você não precise delas, né? Às vezes num clima quente não seria necessário, né? Só precisaria usar quando tivesse com frio, mas aqui, então, se Deus deu a eles túnicas de peles, então algum animal, né, acabou morrendo para isso. Então aqui o castigo também se estendeu aos animais. Então enquanto o homem não precisava de roupa, está todo mundo tranquilo, né? Agora acabou que, né, o castigo do homem também se estendeu aos outros animais. E parece que a serpente, ela não mentiu completamente, né? Porque em Gênesis 3, 22, na primeira parte, Deus fala, né, para si mesmo aqui, né? Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então parece que a serpente tinha falado, pelo menos uma parte da verdade para ela. Porque Deus fala, agora o homem, ele conhece o bem e o mal como nós. Você vê que Deus é um ser plural aqui em Gênesis, né? O plural aparece novamente. Que Achad mi menu, como um de nós. Então é um Deus plural. Isso tem consequências depois para o cristianismo, né?
que é a Trindade. Bem, aí o que acontece, né? A terra fora do jardim, ela é a mesma, tá? Aí em Gênesis 3, 22, a segunda parte aqui até o versículo 23, está escrito: Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, quando ele fala a terra de que fora tomado, quer dizer que a terra, no Éden e fora do Éden, é a mesma coisa. O que a diferença é que o Éden tem as árvores especiais. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma outra árvore, que agora é mencionada, a árvore da vida, que segundo esse trecho é uma árvore que você come e vive para sempre. Então aqui, o que o Deus está falando? Então agora, o homem não vai viver eternamente. Então a gente vai tirar ele do jardim aqui, porque se ele comer dessa árvore aqui, aí ele vai ser eterno. Né? Bem, e aí em Gênesis 3, 22, segunda parte 23, está escrito: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus expulsou o homem e a mulher do jardim e colocou uma proteção para que o homem não entrasse novamente, para que não tivesse acesso àquela árvore para poder comer e viver eternamente. Aqui é que aparece a primeira menção na Bíblia a querubim. No caso aqui é plural. Né? Na tradução aparece pos querubins. Né? Mas no hebraico tem querubim. Né? A querubim. E segundo esse trecho, diferente do que a gente encontra em várias referências, né, tanto textuais como visuais, o querubim não estava segurando a espada. Não é isso que está escrito. A espada andava sozinha. Tá? Então, esse tipo de representação, como aparece aqui à direita, né, que tem um querubim segurando a espada com a mão direita e aí apontando, né, para o homem e a mulher saírem do paraíso, isso não é o que está escrito. Tá? A espada andava sozinha. Isso não é baseado no texto de Gênesis. E aí começam os equívocos, né, de coisas que são divulgadas, mas não correspondem àquilo que está escrito. Tá? Mas realmente tinha uma espada andando sozinha, isso aconteceu? Não temos como comprovar. Mas o fato é que isso é o que está escrito. Tá? O que não está escrito é que o querubim segurava a espada. Bem, aqui nós utilizamos aqui, né, uma ilustração na capa desse vídeo aqui, que é The Rebuke of Adam and Eve, a repreensão de Adão e Eva, que é um quadro de Charles Natoire, que viveu entre 1700 e 1777. Essa pintura é interessante aqui porque ela mostra a questão de um jogando a culpa no outro. Né? Nós temos Deus à direita, flutuando ali, cercado pelos anjos, né? Ele está ali questionando Adão, e você vê que Adão ali está apontando, inclinando a cabeça, apontando para a mulher, falando, a culpa é dela, né? E aí nós temos ali a mulher agachada, apontando para a serpente que está no chão, tá? A serpente está no canto inferior esquerdo. Então é um jogando a culpa no outro, né? Ninguém assumindo a responsabilidade. Talvez, hipótese aqui, né? Talvez as coisas fossem diferentes se cada um assumisse a responsabilidade pelo que fez. Interessante é que a mulher também é culpada da desgraça do homem na mitologia grega. Porque o texto em Gênesis dá a entender que uma grande parte da culpa aqui foi da mulher, porque a mulher deu ouvidos à serpente, né? E aí o homem foi castigado. Deus fala, você, né, deu ouvidos à mulher, né? Então aí você tem uma grande culpa aqui da mulher colocada nesse trecho de Gênesis. E na mitologia grega é alguma coisa similar. Segundo Thomas Bulfinch, a primeira mulher chamava-se Pandora. Foi feita no céu e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Assim dotada, a mulher foi mandada à terra e oferecida a Epimeteu, um titã, que de boa vontade aceitou, embora advertido pelo irmão para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos malignos, de que não se utilizara, ao preparar o homem para a sua nova morada. Pandora foi tomada por intensa curiosidade de saber o que continha aquela caixa, e certo dia destampou-a para olhar,
Assim escapou e se espalhou por toda parte uma multidão de pragas que atingiram o desgraçado homem, tais como a gota, o reumatismo e a eólica, para o corpo, e a inveja, o despeito e a vingança para o espírito. Então, segundo a mitologia grega aqui, né, uma mulher, Pandora, foi a responsável por espalhar os males, né, do corpo e da alma no mundo. Aqui nós temos uma ilustração, uma pintura de John William Waterhouse, que viveu em 1849 e 1917, né, que mostra Pandora abrindo a caixa de Epimeteu. Na verdade, a caixa não é de Pandora, né, mas essa expressão acabou se popularizando. A caixa é do Epimeteu. Mas essa expressão caixa de Pandora se popularizou como algo que, uma vez aberto, né, é a fonte, né, de várias desgraças que se espalham. Né? Quando você abre a caixa de Pandora, porque você cria uma confusão, você inicia um grande problema. E é interessante observar, então, com essa similaridade aqui, né, que mitos de culpa da mulher, eles são úteis para justificar a sua submissão ao homem. Em uma sociedade patriarcal, os homens não querem igualdade com as mulheres, eles querem mantê-las submissas. Uma forma disso é fazê-las acreditar que esse é o seu destino. A crença pode ser uma forma de prisão, uma prisão sem muros, que é mais barata que usar a força. A crença na submissão pode evitar lutas por direitos e revoltas durante algum tempo, mas não para sempre. Então a questão assim é que a crença na submissão, ela acaba sendo uma ferramenta, porque é mais barato. É mais barato você fazer a pessoa acreditar que ela tem que ser submissa do que você criar um aparato para manter ela submissa. Aqui nós fazemos uma sugestão para falar sobre isso, né, sobre a questão da submissão, né, do poder da crença na submissão e nos mecanismos também físicos, né, materiais de submissão da mulher pelo homem. É a série Nada Ortodoxa, né, da Netflix. Essa série que é baseada aqui, né, na obra de Deborah Feldman, que mostra, né, a história de uma judia, de uma comunidade judaica ortodoxa, né, e como ela consegue se libertar da opressão em que ela vive nessa comunidade. A nossa referência à mitologia grega vem do livro de Thomas Bulfinch, o livro de ouro da mitologia, um clássico. Aqui você já pode ir, na verdade, né? Nós vamos dar os créditos aqui, agradeço, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Mas nós vamos falar aqui que nós usamos a Almeida Revista Corrigida como a versão de tradução da Bíblia para o português, né? A versão que é baseada na tradução de João Ferreira de Almeida. Nós utilizamos fontes para saber quais são, né, as palavras originais do hebraico, né? E usamos várias fontes para poder fazer as conferências, né? As fontes que você vê em hebraico, dos caracteres em hebraico aqui, vem do livro de Ani Gilead, Interlinear Hebraico-Português, disponível no Clube de Autores. Ele tem trechos traduzidos e transliterados do hebraico, do Gênesis e de alguns outros livros. Finalmente aqui, né, roteiro, apresentação e efeitos especiais da autoria de FGSL. Agradeço a você pela sua atenção, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo. Mande comentários, sugestões e obrigado pela sua audiência.